Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terminada a sua oração no horto do Getsêmani, o Senhor levantou-se e despertou uma vez mais os discípulos que dormiam de cansaço e de tristeza. Levantai-vos, vamos, diz-lhes, eis que chega aquele que vai entregar-me. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e varapaus. Consuma-se a traição com um sinal de amizade. Aproximou-se Jesus e disse-lhe: Salve, mestre, e o beijou. Custa a crer que um homem que estivesse tanto com Cristo pudesse ser capaz de entregá-lo. Custa a crer que um homem que foi tão amado por Jesus entregasse ele às autoridades. O que foi que aconteceu na alma de Judas? Presenciara muitos milagres, conhecera de perto a bondade do coração do Senhor para com todos, sentira-se atraído pela sua palavra e, sobretudo, experimentara a predileção de Jesus, chegando a ser um dos 12 mais íntimos. Fora escolhido e chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo, quando depois da ascensão foi preciso preencher a sua vaga. Pedro recordará que ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Também fora enviado a pregar, vira o futuro copioso do seu apostolado. Talvez tivesse feito milagres como os outros apóstolos e teria mantido diálogos íntimos e pessoais com o Mestre como os outros. O que aconteceu na sua alma para que entregasse o Senhor por 30 moedas de prata? A traição desta noite deve ter tido por trás uma longa história. Judas devia se encontrar longe de Cristo já desde muito tempo antes, embora continuasse na sua presença. Nada se passaria exteriormente, mas os seus pensamentos deviam andar longe. A fenda aberta na sua fé e na sua vocação, a ruptura com o Mestre, produziu-se provavelmente pouco a pouco uma cadeia de transigências em coisas cada vez mais importantes. Em certo momento, reclama porque parece excessivas as provas de afeto que os outros têm para com o Senhor, e ainda por cima disfarça o seu protesto, invocando o amor aos pobres. Mas São João diz: qual a verdadeira razão? Era ladrão, e como tinha a bolsa, furtava o que nela lançava. Permitiu que o seu amor por Cristo fosse esfriando, e então ficou num mero seguimento externo. A sua vida de entrega amorosa a Deus converteu-se numa farsa. Mais de uma vez deve ter considerado que teria sido muito melhor se não tivesse seguido o Senhor. O ato que agora se consuma foi precedido por infidelidades e falta de lealdade cada vez maiores. Este é o resultado último de um longo processo interior. Judas traiu Jesus porque pouco a pouco
foi deixando o seu amor se esfriar. Pouco a pouco, foi vivendo a infidelidade. Foi deixando com que as pequenas infidelidades crescessem ao ponto de chegar na grande traição. Por contraste, a perseverança é a fidelidade diária nas pequenas coisas, apoiada na humildade de recomeçar quando por fragilidade tenha havido algum extravio. Uma casa não desaba por um movimento momentâneo. Na maioria dos casos, esse desastre é consequência de um antigo defeito de construção. Mas por vezes o que motiva a penetração da água é o prolongado desleixo dos moradores. Quantas vezes nós nos deixamos, nos descuidamos do amor a Jesus Cristo? O que parece ser pouco, com o tempo, pode desabar uma casa. Uma pequena infiltração que pouco a pouco vai gotejando, se não se tem o devido cuidado, desmorona todo um edifício. Perseverar é responder positivamente às pequenas e constantes chamadas que o Senhor faz ao longo de uma vida. Ainda que não falte obstáculos, dificuldades, às vezes erros isolados, covardias e derrotas. Enquanto contemplamos estas cenas da paixão, examinemo-nos como têm sido os nossos pequenos detalhes, a nossa fidelidade à vocação de cristãos. Insinua-se algum aspecto com que uma vida dupla? Nós estamos tendo vida dupla com Jesus, assim como Judas teve vida dupla. Quando estava perto do Mestre, dizia que amava, mas no seu coração já estava distante do Senhor. Frio. Sou fiel aos deveres do meu estado ou vivo de fachadas? Vivo de aparências? Cuido de manter um relacionamento sincero com o Senhor ou o busco só quando preciso? Só quando tenho necessidades de buscá-lo? O Senhor não perdeu a ocasião de fazer o bem a quem lhe fazia o mal. Depois de ter beijado sinceramente Judas, admoestou, não com a dureza que merecia, mas com a suavidade com que se trata um doente. Chamou-o pelo nome, o que é sinal de amizade. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Qual o seu nome? Diga alto o seu nome. Não ouvi o seu nome. Qual o seu nome? Com um beijo entregas o Filho do Homem? Jesus nos chama pelo nome e nos chama à fidelidade, a não repetir a infeliz decisão de Judas de entregar o Senhor por míseras 30 moedas. A traição costuma-se no cristão pelo pecado mortal. Qualquer pecado, mesmo venial, está íntima e misteriosamente relacionado com a paixão do Senhor. A nossa vida ou é uma afirmação ou é uma negação de Cristo. Ou nós vivemos na fidelidade ou nós vivemos na infidelidade. Mas Ele está disposto a readmitirmos-nos sempre na sua amizade, mesmo depois das maiores infâmias que possamos cometer. Judas recusou a mão que o Senhor lhe estendia. A sua vida sem Jesus ficou desconjuntada e sem sentido. A nossa vida sem o Cristo fica desconjuntada
e sem sentido. E hoje, mais uma vez, o Senhor estende a mão a nós, para que nós possamos viver na fidelidade, não numa vida dupla, não com um coração frio, distante, longe do Senhor, que foi o motivo da sua prisão, da sua entrega. Depois de entregá-lo, Judas teve de ter seguido com um profundo desenrolar do processo contra Jesus. Em que acabaria tudo aquilo? Não demoraria a saber que os príncipes dos sacerdotes tinham decidido matar à morte, tinham decidido levar à morte o Senhor. Talvez não imaginasse que o desfecho pudesse ser tão grave. Talvez tivesse visto o mestre maltratado. O que sabemos com certeza é que, vendo-o sentenciado, tornou-se de remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata, mas já era tarde. Já era tarde. Poderia ter sido um dos 12 fundamentos da igreja, apesar da sua enorme culpa, se tivesse perdido perdão ao Senhor. O Senhor espera-nos, apesar dos nossos pecados e falhas, na oração confiante e na confissão. Aquele que antes da culpa nos proibiu de pecar, uma vez que o cometemos, não cessa de nos esperar para conceder-nos o perdão. Vede que nos chama preciosamente aquele que nós o desprezamos. Afastamo-nos dele, mas ele não se afasta de nós. O Senhor não se afasta de nós. Mesmo quando nós o traímos, mesmo quando nós o entregamos para ser crucificado, para ser morto, o Senhor não se afasta de nós. Diga: o Senhor não se afasta de mim. Mesmo quando eu o traio. Por muitos grandes que sejam os nossos pecados, o Senhor espera-nos sempre para nos perdoar. E conta com a fraqueza humana, com os defeitos e erros. Ele está sempre disposto a nos chamar de amigo, a nos dar graças necessárias para continuarmos em frente, se há sinceridade de vida e desejo de lutar. Ante o aparente fracasso de muitos, das nossas tentativas, devemos lembrar-nos de que Deus não nos pede tanto êxito, mas a humildade de recomeçar, sem nos deixarmos levar pelo desalento e pelo pessimismo, pondo em prática a virtude teologal da esperança. O Senhor nos chama a termos esperança diante das nossas infidelidades, diante das nossas culpas, diante dos nossos erros. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor tem cuidado de nós. Jesus fica só, preso. Os discípulos foram desaparecendo um após o outro. O Senhor foi flagelado e ninguém o ajudou. Foi cuspido e ninguém o amparou. Foi coroado de espinhos e ninguém o protegeu. Foi crucificado e ninguém o desprendeu. Encontra-se só, diante de todos os pecadores e baixezas de todos os tempos. Ali estava também os nossos. Pedro, que dizia: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Porém, Pedro também o traiu. Pedro seguia de longe, o olhava de longe. E como ele mesmo deve ter compreendido logo depois das suas negações, não se pode seguir Jesus de longe. Também nós sabemos.
ou se segue o Senhor de perto, ou se acaba por negá-lo. Ou nós estamos perto do Senhor, ou nós também iremos negá-lo. Ou nós nos aproximamos do Senhor, ou nós também o entregamos para a morte. É suficiente mudar um advérbio na pequena frase do Evangelho para descobrir a origem das nossas deserções, quedas graves ou fragilidades ligeiras, relaxamentos passageiros ou longos períodos de tibieza. Nós o seguimos de longe. A humanidade segue o Senhor como uma lentidão, porque há muitos cristãos que apenas o seguem de longe, de muito longe. Quem é você no meio dessa multidão? Você é aquele que se esconde, que segue o Senhor de longe? Ou você tem buscado estar próximo do Senhor? Ou você tem buscado se aproximar do Senhor, estar diante da sua presença, contando com a sua ajuda? Queremos permanecer com Ele, não deixá-lo sozinho, mesmo nos momentos e nos ambientes em que não seja popular declarar-se ser seu discípulo. Você se declara cristão aonde você está, ou somente nos lugares que te é conveniente? No seu trabalho, no seu lazer, enquanto você caminha pela rua, ou você só é cristão quando entra na igreja? Talvez alguns dos discípulos tivessem ido procurar a Santíssima Virgem para lhe contar que tinham prendido o seu filho. E ela, apesar de sua imensa dor, transmitiu paz naquelas horas amargas. A Virgem Santíssima, mesmo sabendo que o seu filho estava preso, acorrentado, sozinho, abandonado, soube transmitir paz para os seus discípulos. É ela que traz paz ao nosso coração, quando nós nos deparamos com as nossas infidelidades, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de compreensão para com o próximo. Jesus, olhando para ti nessa condição, preso, solitário, sozinho, nós que aqui estamos e revivemos este momento, o momento da sua prisão, o momento do seu abandono, nós nos voltamos para ti, Senhor, e queremos clamar sobre nós a tua misericórdia. Quando nós fomos infiéis, quando nós também te traímos, te entregamos, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão, Senhor, da nossa infidelidade. Na tua solidão, no teu abandono, na tua prisão, tem compaixão de nós que muitas vezes ficamos presos no nosso pecado, tornamos-nos escravos das nossas infidelidades. Senhor, tem compaixão de nós. Diga você, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão da minha condição pecadora, Senhor, que pouco a pouco vai se distanciando de ti. Eu que muitas vezes fui deixando meu coração se esfriar, não senti a tua falta. Hoje eu quero chorar, Senhor, a tua prisão, e quero te fazer companhia na tua solidão, na tua dor. Eu quero estar contigo, Senhor.
Eu quero estar contigo. Dai, Senhor, a tua graça. Dai, Senhor, o teu Espírito Santo, para que o meu coração não se esfrie mais, para que, aquecido, Senhor, pela tua presença, eu seja fiel a ti em todas as circunstâncias. Aonde eu estiver, eu quero ser fiel a ti, Senhor. No meu trabalho, na minha família, no meu lazer, em tudo, Senhor, eu quero ser fiel a ti. Com o coração aquecido pela tua presença, pelos atos de amor a ti, eu quero ser fiel a ti, Senhor. Eu quero ser fiel a ti. Em Maria, nós encontramos as forças necessárias para permanecer ao lado do Senhor, com o desejo de desagravar esse coração que foi tão ofendido, tão machucado, tão ferido pelas nossas infidelidades. Que nesses dias, esse seja o desejo do nosso coração: reparar as nossas faltas, reparar os nossos pecados, reparar as nossas ingratidões, o nosso pouco amor, a nossa pouca devoção. Como eu disse na Santa Missa, aquele que verdadeiramente ama, dá o melhor de si, entrega o melhor de si. Não tem receios de declarar o seu amor, não tem receios de dizer aos quatro cantos deste mundo: Jesus, eu te amo. E você pode dizer isso agora nessa hora: Jesus, eu te amo, mas tem compaixão de mim. Aumenta o meu amor por ti, Jesus. Que eu te ame, Senhor, ao ponto de abandonar o pecado, ao ponto de ter rejeição ao pecado, mas que o teu amor no meu coração cresça, que a minha devoção por ti cresça, Senhor, que eu tenha gestos de amor a ti, atitudes de amor a ti, e aversão ao pecado, que já te ofendeu muito. O mundo tem vivido uma completa aversão ao Senhor. O que nós vivemos aqui, meus irmãos, em muitos lugares, isso tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado. Que a sua atitude de seguir os passos de Jesus nesta noite possa aquecer o seu coração e te fazer fiel, fiel até o último instante, não negando o Senhor, mas declarando o seu amor por Ele, pela sua causa, pelo Evangelho, por sua igreja. Feche por um instante os seus olhos. E aí no seu coração, deseje viver uma Semana Santa diferente de todas as Semanas Santas que você já viveu. Deseje amar a Jesus Cristo do mais profundo do seu coração. Se a culpa pelos teus pecados te levar às lágrimas, deixe as lágrimas vir. Deixe o seu amor ser manifestado pelo Senhor. Senhor, nesta noite, como teu servo, eu quero pedir uma graça especial para cada um destes meus irmãos que aqui estão. A graça, Senhor, de te amar profundamente. E nesse amor, abandonar os seus vícios, os seus pecados, para que passo a passo
nós possamos demonstrar o quanto nós te amamos, o quanto que nós queremos reparar as nossas faltas para contigo. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, a Mãe das Dores, aquela que mais amou a Jesus Cristo neste mundo, desça sobre você, sobre esta noite, sobre esta semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.